Irmãos, boa noite. Estamos aí ainda celebrando a Páscoa do Senhor Jesus Cristo. Hoje, domingo, dia 12 de abril de 2020, as igrejas de Cristo estão espalhadas em vários lugares por conta da situação que o mundo está vivendo hoje, desta pandemia chamada Covid-19, e os nossos irmãos em Cristo de várias igrejas, aliás, de todas as igrejas, não podem estar reunidos no templo, local que foi construído justamente para a celebração ao nome do nosso Deus. Essa Páscoa ela é diferente, porque a igreja não está coletivamente no templo, não está naquele local que é de costume estarmos para cantarmos louvores, para orarmos juntos e também nos alegrarmos com a ressurreição do Senhor Jesus. Mas compreendemos pela palavra de Deus que a igreja somos nós, sou eu e é você também. Então, aonde nós estivermos, nós podemos sim nos alegrar com o maior evento que já aconteceu em toda a história da humanidade, que foi e é e sempre será a ressurreição de Jesus Cristo. Então estamos comemorando a Páscoa do Senhor Jesus, a passagem da morte para a vida, a passagem da escravidão do pecado para uma vida e vida em abundância com o nosso Senhor Jesus. E na noite de hoje, eu quero dar sequência à reflexão, falando ainda das últimas palavras de Cristo na cruz do Calvário. As palavras que ele falou, as frases que ele falou quando estava ali sendo crucificado. E elas são de uma profundidade teológica imensa, grandiosa, porque retrata a misericórdia, retrata o grande amor de Deus para com a humanidade. O amor de Deus derramado pelo seu próprio Filho naquela cruz feita para malfeitores. Mas quem estava ali era alguém sem defeito, justo e perfeito, e que estava morrendo por mim e por você. Vamos observar, portanto, algumas frases que foram ditas lá na cruz. A quinta ou a quarta palavra, melhor dizendo, de Jesus na cruz, é uma palavra de angústia. Já estava ali, os pregos já estavam em suas mãos, em seus pés, a coroa de espinhos já estava em sua cabeça. Os soldados estavam meneando a cabeça, zombando dele. Já haviam cuspido no nosso mestre, no seu mestre, no nosso Salvador, no nosso Senhor. Aí vem então uma palavra, uma frase que é apresentada a todas as pessoas. É uma palavra de angústia. E a palavra que está em Mateus capítulo 27, versículo 46, é esta que eu vou citar para você. E você conhece. Você já ouviu muitas vezes em filmes, em documentários, principalmente em filmes nesta época, que retrata esta situação, o episódio do Calvário. E lá está Jesus. E a frase é esta aqui que vou citar para vocês. Ele, em profunda angústia, ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Traduzindo quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Revela a angústia do nosso mestre. É a primeira vez em toda a sua fala que ele se reporta a Deus, o seu Pai, dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? Ele não usa a palavra Pai meu, por que me desamparastes? Mas é porque a relação estava sendo quebrada ali naquele momento. A relação de comunhão de Jesus com Deus, com o seu Pai, estava sendo quebrada naquele momento ali.
E por que estava sendo quebrado? Porque ele estava levando sobre si, sobre ele, os nossos pecados, os meus pecados, os seus pecados. E Deus, que é santíssimo, que não comunga com o pecado, estava observando ele, Jesus, ali crucificado, e sobre ele todo o peso da culpa da humanidade, de todas as pessoas, daqueles que já haviam morrido, daqueles que estavam vivos nesse momento da crucificação, e também o peso dos pecados daqueles que ainda iriam nascer e dos que vão nascer a partir de hoje. Então é um momento de ruptura do Pai com o Filho. E é por isso que ele usa a palavra Deus, Deus meu, por que me desamparastes? Eli, Eli, lama sabachthani. Isso é muito interessante. E se nós formos analisar mais a fundo esta questão, esta quarta palavra ou frase dita por Jesus, nós vamos saber que a razão pela qual ele está angustiado é porque sobre ele está a nossa culpa, os nossos pecados. Ele fica sozinho, ele fica abandonado. Ele é abandonado por Deus, porque Deus não pode ver o pecado, não comunga com o pecado. Ele é abandonado pelos seus, por muitas pessoas, aqueles que o seguiram, o abandonaram. Ele está sozinho na cruz, com dores no corpo, na alma e sobre ele o peso das nossas iniquidades. Aí ele clama então: Deus meu, por que me desamparastes? É uma frase para você e eu pensarmos, para guardarmos no nosso coração. E você vai buscar na palavra e vai saber que a razão que Deus o abandonou é porque nós o colocamos ali. Porque todos os pecados estavam sobre ele. Diz a palavra, pelas suas pisaduras, depois nós fomos sarados. A quinta palavra que aparece aí neste episódio da crucificação é a palavra sofrimento, que está em João capítulo 19, versículo 28. Ele está com sede. Ele fala: tenho sede. Tenho sede. É a expressão de Jesus. Aí aparece a humanidade. A humanidade daquele que é Deus, que nasceu de uma mulher, concebido pelo Espírito Santo, mas ele é 100% homem também. Aí, por razão das dores, do seu sangue sendo derramado naquela cruz, do sofrimento imensurável que ele está passando na alma, o peso da culpa de todos nós, ele fica completamente esgotado e tem sede. Tenho sede. Quero beber água. Mas para se cumprir a palavra de Deus, nos Salmos 69, versículo 21, que diz que deram-me fel por mantimento. Porque não deram água para ele, deram vinagre, embebecido em uma esponja. Eu vi um pregador há pouco tempo atrás mencionar com muita propriedade, e é correto, que aquela esponja que deram com o vinagre para Jesus beber, era uma esponja que era usada nos mictórios da época, para que as pessoas se limpassem após terem feito as suas necessidades fisiológicas, se limpavam com aquela esponja, lavavam e colocavam no mesmo lugar.
para que outros, quando fossem lá usar o mictório, pudessem também utilizar aquela mesma esponja. O ultraje foi tão grande do nosso mestre que nesse momento de sede, de agonia do corpo físico, deram vinagre para ele beber numa esponja dessas aí. Ele foi colocado na mais terrível vergonha por nós, por mim e por você. E nesta quinta frase, relata a humanidade de alguém que podia sentir dor, de alguém que podia estar sofrendo no corpo, mas na alma também. Tenho sede. Tenho sede. Ele estava assim porque me amou. E porque amou você também. Ele estava entregando a sua vida por amor a todos nós. E assim ele fez. Foi ultrajado, foi ultrapassado, foi envergonhado. Mas ele foi até o final. A sexta palavra ou frase que aparece na pregação de hoje é a palavra da missão cumprida. Ele fala, estar consumado, em João 19:30. João 19:30. Está consumado. Toda a profecia estava sendo cumprida ali na pessoa de Cristo Jesus. Toda ela. A profecia de Isaías 53, que foi lida ontem no culto, foi mencionada ontem no culto, estava sendo cumprida literalmente na pessoa de Jesus. Todo o sofrimento dele vai chegar a este ponto, quando ele fala, está consumado. Eu não posso mais agora ir além disso, porque a minha vida já foi entregue. Vida inocente, vida sem nenhum pecado, sem nenhum defeito, foi entregue por todos vocês. Eu estou dizendo, está consumado, está terminado, a profecia está cumprida. Aí vamos então para a última palavra. Ou frase. Tudo está cumprido. Se cumpriu tudo. Não tem como voltar atrás. O diabo nunca teve e nunca vai ter poder sobre esse projeto de Deus. Esse projeto que começou mesmo antes da fundação do mundo está agora cumprido. Ele fala, nas tuas mãos, entrego o meu espírito. Em outras palavras, ele está dizendo, aqui está, nas tuas mãos, meu Pai, meu Deus, a minha missão cumprida, eu cumpri a minha missão. É importante para nós, porque ele não desistiu. Talvez o diabo aí, quando ele dá o último suspiro, fica feliz achando que havia concluído seu plano diabólico de eliminar o Filho de Deus, para que as pessoas não pudessem ser salvas, resgatadas do poder do pecado e das suas próprias mãos do diabo. Jesus morre, por 3 horas fica escuro, é o momento em que o pecado está sobre ele, o nosso mestre ali, verdadeiramente, Deus não olha para ele. 3 horas de escuridão. Jesus é sepultado. É colocado numa sepultura que não lhe pertencia. Os governos romanos ali, os imperadores, os fariseus, possivelmente estavam, estou conjecturando aqui, mas possivelmente estavam gargalhando em festas. Olha, nós matamos, nós não vamos ter esse impostor diante de nós. Ele já foi sepultado. Mas qualquer pregação estaria incompleta
se nós falássemos só sobre a cruz, só sobre o sofrimento de Jesus, se nós não chegássemos a este ponto que é o clímax da fé cristã, é o clímax da teologia verdadeira. Ele foi sepultado, passou 3 dias na sepultura, diz a palavra, porque a Bíblia Sagrada já havia profetizado sobre esses 3 dias. Quando José do Egito passa 3 dias naquela cisterna, está simplesmente indicando os 3 dias que Jesus iria passar na sepultura. Quando Jonas passa 3 dias no ventre do grande peixe, também está indicando que Jesus iria passar 3 dias na sepultura. Mas aí vem o melhor para todos nós, para você e para mim. Diz as Sagradas Escrituras que Jesus Cristo, no primeiro dia da semana, ele ressuscitou dentre os mortos. Quebrou os grilhões da morte e ressuscitou e apareceu a muitas pessoas. Com provas incontestáveis, diz o Evangelho segundo Lucas, o médico amado. E ainda passou 40 dias. E depois dos 40 dias, ele chama os seus discípulos e lhe dá uma ordem. Não se ausenteie de Jerusalém, porque eu vou mandar o Consolador. Mas ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. É o que diz a palavra. Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, quem estiver assistindo esta pregação, quem estiver ouvindo aí na sua casa, aonde você estiver, pelo canal, pelo Facebook, pelo WhatsApp, aonde você estiver, lembre-se de uma coisa: nós não servimos a um Deus morto, a um Deus que ficou cravado na cruz, a um Deus que ficou sob a terra, mas servimos o Deus, Criador de todas as coisas, que se fez carne, que se humilhou, que veio a este mundo, que morreu, foi sepultado, mas a morte não o prendeu, porque ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. E esta é a alegria do cristão. Essa é a alegria da igreja, da noiva de Cristo Jesus, da menina dos seus olhos, chamada igreja. Cristo ressuscitou e ele intercede por todos nós. E com isto nós sabemos que todas as coisas se submetem a ele. E tudo foi feito por ele e por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Portanto, a história está em suas mãos. Esse momento que nós estamos vivendo está em suas mãos. E jamais ele nos abandonará. Nós podemos até sofrer no nosso corpo. Nós podemos chorar vez ou outra. Podemos até ficar sem o alimento daquele dia ali ou sem o emprego para nos sustentarmos. Mas tudo aqui é passageiro. Mas na ressurreição, ele nos deu a garantia que nós também, mesmo passando por dificuldades aqui, nós somos mais do que vencedores. Nós ressuscitaremos após a nossa morte e nós teremos um corpo glorificado, um corpo sem defeito, e com ele estaremos no céu. Pensemos sobre isso. Coloque a sua fé em ação. Não percam as esperanças. Deus está no controle. Deus está no controle. Eu quero concluir dizendo para você que muito em breve a igreja estará junta novamente, servindo a Deus em todos os lugares, em todos os templos. E se fecharem um dia os templos onde as igrejas se reúnem, a igreja continuará.